Quem vive Porto Alegre cuida de Porto Alegre e dos caminhos da sua gente. É por isso que a Prefeitura está lançando o Mais Asfalto, um dos maiores programas de recuperação estrutural de vias, incluindo asfalto novo já feito na cidade e que vai beneficiar 17 ruas e avenidas, como Manuel Elias, Benjamin Constant, Santana, Plínio e Rua dos Maias. Além disso, foram feitos 300 quilômetros de manutenção de vias em várias regiões da cidade, como na Vicente Monteja, Cavalhada, Rua Portuguesa, Frei Germano, Otávio Santos e Guerra Junqueiro. E as 2 usinas de asfalto do município foram reabertas, aumentando a produção de 18 para até 90 mil toneladas por ano. Cuidar das ruas e avenidas melhora a vida de todos. É por isso que seguimos trabalhando. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica, nesta segunda-feira, 25 de setembro. Começou a primavera nesse final de semana. Não informaram o clima ainda. O clima ainda está de inverno. Chove, agora de noite está frio, está 20... Vamos ver quanto que está agora aqui. Neste momento, 17 graus em Porto Alegre com chuva. Mas o melhor de tudo é estar vivo, com saúde. Isso, olha, não tem valor melhor. Importa se está 40 graus, como hoje está lá no Nordeste, Norte, Nordeste, ou se está 17 chuva aqui. O importante é ter saúde. Estamos dando início a mais um Junta Médica, num oferecimento da farmacêutica Hertz. Fazer com amor para viver melhor. Cremers, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Orgulho de ser médico. Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. Esse barulhinho aí é da minha impressora, ela sempre escolhe a hora errada de se atualizar. O programa de hoje vai falar de um tema assim muito legal. Como é que é legal? Legal em que sentido? Nós, no mundo ideal, não teríamos No mundo ideal, nós não teríamos a necessidade disso, mas no mundo real, nós temos a necessidade de tratamento intensivo, terapia intensiva, as UTIs. São um momento em que o paciente está entregue aos médicos, a toda a tecnologia, e até no card de hoje eu coloquei lá terapia, tecnologia e carinho. E do lado de cá, nós que somos os parentes, somos os amigos do paciente que está lá, nós estamos aflitos, vivemos emoções, às vezes, ao extremo, tal como está numa situação extrema o nosso querido. E eles estão na mão de pessoas especiais. Eu disse semana passada sobre aqueles que trabalham, os médicos das emergências, e digo hoje sobre os médicos intensivistas. São pessoas especiais. Ninguém escolhe ser intensivista se não tiver um amor especial por pessoas, para cuidar das pessoas. Eu acho que é uma coisa quase que um sacerdócio. Pois a ideia da criação de uma unidade de terapia intensiva foi pensada pela enfermeira italiana Florence Nightingale, em 1854, durante a Guerra da Crimeia. Ela concluiu que alocando os pacientes mais graves próximos aos profissionais da saúde facilitaria o monitoramento e o atendimento. Com isso, envolvida com o cuidado de soldados cuja taxa de mortalidade beirava os 40%, Florence, juntamente com uma equipe treinada, alcançou uma redução a 2%. Caiu de 40% a 2% a taxa de mortalidade dos pacientes da Florence. Já no Brasil, as UTIs chegaram na década de 50, sendo inauguradas no Hospital das Clínicas de São Paulo, segundo o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. As UTIs, unidades de terapia intensiva, tem gente que chama de unidade de tratamento intensivo, servem para o acolhimento de pacientes em estado grave, pacientes com chances de sobrevida, mas que demandam um monitoramento constante. Além disso, as UTIs são destinadas a casos específicos. Dessa forma, elas podem ser divididas em UTI de adulto, UTI pediátrica, pediátrica mista, incluindo neonatal, e ainda as UTIs especializadas como a de cardiologia cirúrgica e neurológica. Hoje, para conversar conosco sobre isso, convidamos
pela ordem alfabética. Não, vamos pela ordem. O tio Júlio é um homem à moda antiga. A Roselaine Pinheiro Oliveira, médica intensivista, ela é coordenadora médica da UTI do Hospital Dom Vicente Scherer da Santa Casa de Porto Alegre, da UTI de transplantes, coordenadora médica do time de resposta rápida da Santa Casa, professora da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ela estava me dizendo assim que quando ela fala para os alunos sobre a escolha do intensivismo, ela quase que ela deixa de ser parcial, porque ela aposta muito nisso, ela gosta demais disso, e para ela é a melhor das profissões. É isso, Roselaine? Rose, boa noite. Boa noite, Júlio, boa noite a todos, boa noite ao João, ao Diego, os colegas. É, bem isso, tu deixaste aí vários pontos para serem discutidos, mas especialmente assim, não gosto de ver ninguém doente gravemente, mas gosto muito de ser intensivista, e acho que é uma boa oportunidade de nós mostrarmos o que a pandemia começou mostrando, né? Agora nós somos conhecidos, antes nós não éramos. Muito obrigada pelo convite, obrigado pela parceria tão querida dos amigos aqui, colegas. Todos são conhecidos aqui, né? O Diego Ribeiro é essa cara de garotão aí, né? Já não cozinha na primeira fervura. Não. Boa noite, Diego. Boa noite. Eu também gostaria de agradecer, então, o convite, né? Só deixa eu falar do Diego aqui, ó. O Diego é médico intensivista do Hospital Mãe de Deus, Santa Casa de Porto Alegre e Hospital de Pronto-Socorro, HPS, mestre em Ciências Cardiovasculares pela URGS. Aí, então, novamente, agradecer a presença dos colegas, né? E eu acho que o que me motivou a fazer a terapia intensiva é enxergar a terapia intensiva não como um fim, sim como um início, um reinício de possibilidades, de histórias, né? Eu acho que essa é a visão que a gente passa a ter, principalmente passando uma pandemia tão grave como foi a nossa, né? E que vem ao encontro aí do acolhimento que tanto se preza hoje na medicina como um todo, especificamente na terapia intensiva. Muito obrigado pelo convite, se puder falar um pouquinho para o público aí. Obrigado, Diego. Conosco também o João Krauser, que é chefe do serviço de pediatria e da UTI pediátrica do Hospital Moinhos de Vento e médico da UTI pediátrica de trauma do HPS. A Rose disse assim, a Rose é apaixonada por intensivismo, ela disse que não tinha coragem de fazer o que o João Krauser faz, que é cuidar de criança. Criança, acho que porque racha o coração da gente mais, né, o João? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, Diego. Boa noite, Rose. Um privilégio estar aqui conversando com vocês, poder conversarmos sobre essa área que nos encanta tanto, né? Para contar só um pouquinho de como eu cheguei aqui, eu sempre quis ser intensivista. Eu decidi ser intensivista pediátrico no final da faculdade, mas no meio em diante eu queria ser intensivista. E trabalhava muito com adultos naquela época, minha formação foi muito focada em adultos, mas quando eu entrei para pediatria eu desisti. E quando eu fiz a minha residência em pediatria, eu tive certeza que o que eu ia fazer era cuidar de criança gravemente doente. Uma das coisas que tu queria ser intensivista, João? Por que tu queria exatamente por essa colocação que o Diego colocou e que a Rose já colocou, que a terapia intensiva nos encanta de tal forma que a gente consegue conviver com situações extremamente críticas, mas com uma grande chance de todas as vezes que a gente atende, de trazer essas pessoas de volta ao convívio familiar. Então, a gente consegue ir lá no fundo e consegue resgatar uma boa parte. E vocês são surpreendidos com frequência, João, quando assim, há um paciente diz assim, puxa vida, agora só um milagre, agora parece que nós conseguimos fazer, nós fizemos tudo que nós podíamos fazer, mas não estamos conseguindo o resultado agora. E há essa reversão de expectativa, há muita surpresa nessa área? Então, pensando exatamente nisso, que quando eu decidi ser pediatra e eu decidi fazer terapia intensiva, na minha vivência desses anos todos trabalhando, muitas surpresas eu já tive, porque a terapia intensiva pediátrica tem
tem essa peculiaridade, assim, né? Porque como a gente, em geral, não pega crianças tão complexas, com múltiplas doenças como o adulto, né? Quando as crianças ficam gravemente, acometidas gravemente por coisas agudas, elas não têm uma carga de doenças prévias. Então, muito frequentemente a gente consegue tirar essas crianças. E, por vezes, a gente se depara com situações que nós já tínhamos pensado, não, agora está tudo estabelecido, vamos aguardar e a partir daí a gente vai ver se tudo que a gente está fazendo está dando certo. E muitas vezes, sim, a gente é surpreendido. E a sensação é a sensação de ganhar um campeonato, João? Eu acho que maior. É maior, porque o campeonato termina ali e a vida segue. Rose, por que tu é tão apaixonada por intensivismo? Bem, eu me lembro até hoje, quando eu ainda era aluna, eu sou natural de Rio Grande, me formei lá. Faz parte da Grande Pelotas, viu? Há controvérsias. Inclusive, eu digo que eu não sou do interior, eu sou do litoral, mas é brincadeira. Eu fiz meu primeiro plantão em UTI, eu lembro até o dia da semana que foi, com um professor meu, que eu tenho total admiração, encontro ele frequentemente, o professor Newton Primo, e foi um plantão, era um internato, eu era aluna ainda. E eu fiz porque eu gosto muito de medicina interna, que todo mundo conhece como clínica médica, né? E quando eu fiz aquele plantão, nós recebemos um jovem, muito jovem, com uma meningite grave, uma meningococcemia fulminante, e eu cheguei para o primeiro dia ali, fiz processo de seleção e tal, e o professor olhou para mim e disse assim, tu tá preparada? E eu disse, sim, professor. Porque ele sempre foi muito exigente, como todo profissional muito competente. E ele disse, nós vamos ter muito trabalho, vamos receber um paciente muito grave. E nós não dormimos a noite toda, paciente muito grave, de verdade, que acabou sobrevivendo. E quando eu saí daquele plantão, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. Primeiro, tu começaste falando várias coisas importantes, né? Falaste da Florence Nightingale. Ela é uma enfermeira, então é um trabalho multidisciplinar, né? É uma equipe, os médicos são fundamentais, mas todo TI se caracteriza por ficar funcionando 24 horas, 7 dias por semana, durante todos os dias, com uma equipe médica e de enfermagem 24 horas, os dois profissionais têm que estar ali dentro, né? E monitorização, e com vários outros profissionais. Então, é um time, é um trabalho em equipe, se continua se vendo o paciente como um todo e não compartimentalizado. Então, por mais que ele seja um paciente mais neurológico ou mais cardiológico, pelos exemplos que tu deste, a gente não pode esquecer de todos os órgãos, estão todos acometidos, então a gente se envolve nisso. E é um trabalho, então, de equipe, é um trabalho dinâmico, é um trabalho que não tem uma rotina, por mais que se imagine, né? E eu, desde aquele dia, decidi que era isso que eu queria fazer. É mais vitórias ou mais derrotas? Depende do que a gente interpreta como vitória ou derrota, porque quando mais sobrevivência ou mais perdas? E ótima a tua pergunta, porque as pessoas acham que quem vai para a UTI vai para morrer, e ela não vai para morrer, ela é uma pessoa que está muito grave, mas vai para receber o suporte necessário para passar por aquele período de gravidade da doença, para ter uma chance de sobrevida. Esse é um conceito importante. A pessoa tem que, antes da doença estar muito, muito, muito avançada, para que ela tenha chance de sobrevida, né? Isso é algo muito importante, porque não se vai para a UTI para morrer. A gente tem toda a estrutura, toda a tecnologia, mas a tecnologia ela tem que ser usada para o bem do paciente, para aquele paciente que vai passar por aquele período que é muito doloroso. Quem está nos assistindo e teve familiares aí, ou passou pela experiência da UTI, sabe que é muito ruim, é muito doloroso, é muito desgastante, física, emocionalmente, para todos, para o paciente, para os familiares. Então, esse processo, ele tem que ser um processo que vá trazer uma sobrevida para a pessoa. Então, nesse sentido, quando é bem indicada e com toda a estrutura e o paciente tem uma reserva, né, para suportar aquele processo ali, são muito, muito mais vitórias, né?
na grande maioria das vezes, em média, tem que ser no mínimo 60% de sobrevida a uma UTI geral. Geral, claro, estou falando em termos gerais, né? Tá certo, obrigado. O Diego, e tu, por que tu escolhesse ser intensivista? E qual é a tua mais tristeza, ou não sei se de fracasso, mas qual é a sensação que tu chega em casa assim, puxa vida, hoje não foi legal? Ou então tu chega assim, pá, hoje valeu a pena. Eu acho que o médico que escolhe a terapia intensiva, ele é um obstinado, né? Ele é uma pessoa que gosta de estudar, principalmente, né? Gosta das coisas dinâmicas. Eu acho que isso me... E é difícil a gente dissociar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, né? Eu escolhi medicina porque sempre fui uma criança com asma, que precisava frequentemente de cuidados, enfim, e acabei me afeiçoando muito pela área, e a terapia intensiva depois veio no momento também que eu tive um familiar doente, meu pai esteve doente, uma cirurgia cardíaca, enfim, então eu me deparei com toda aquela parafernália na época e quis entender aquilo, e gostei muito, né? Então, acho que isso, a terapia intensiva na sua caminhada, ela tem se mostrado assim, que ela vem evoluindo assim, à medida como a sociedade também evolui, né? Inicialmente, a terapia intensiva era vista como um lugar onde as pessoas iam para falecer, né? Na maioria das vezes. Né? E com a evolução das técnicas médicas, até mesmo da sociedade como um todo, a gente teve essa virada de chave, né? Hoje em dia, a gente leva para a UTI o paciente que tem possibilidade de melhorar, né? E aí, como você falou muito bem, né? O que é o desfecho relevante, né? O que é o sucesso na terapia intensiva, né? Antigamente se achava que o sucesso era a pessoa sobreviver, né? Atualmente se agrega a isso uma qualidade de vida pós-UTI. Então, acho que isso é o que a gente vem evoluindo, né? E principalmente nos pacientes neurológicos, né? A gente vê bem essa evolução, né? Antigamente a gente tinha certo, era o paciente sair bem de um acidente cerebrovascular, por exemplo, né? Hoje em dia ele sai bem com capacidade, com funcionalidade para reassumir a sua vida, né? Então, acho que esses são os próximos desafios que a gente tem dentro da terapia intensiva e da medicina como um todo, né? E essa questão de como eu venho para casa, né? Essa é uma parte da nossa vivência que é pouco falada, né? O que é o ser humano por trás da medicina, por trás do médico, né? Somos pessoas com nossas contingências, com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, com as nossas felicidades, né? Mas no momento que a gente está lá, a gente está entregue para o outro, né? Vivemos para o outro e nos dedicamos a isso, né? Então, isso, muitas vezes, o médico é frio, né? O médico é... Não é, né? Nós estamos lá preparados para dar força, para que o paciente passe por isso, né? Então, no momento que você está assistindo a um paciente, infelizmente, tem que ser aquele norte, aquele pedestal de força que o paciente tem, que a família tem também, né? Na terapia intensiva, sempre digo que nós não tratamos só o paciente, tratamos a família também, né? Então, isso foi muito evidente na pandemia, né? Onde em alguns hospitais as pessoas ficaram impedidas de visitar diariamente os pacientes, então o contato com o médico era via telefone, assim, então era diário, né? Então, acho que essa é o... Tá certo. Eu venho para casa sempre muito feliz, porque sabe que fez o seu melhor, né, dentro das minhas possibilidades, né, trabalho com a perda, trabalho com a vitória, isso é inerente da profissão. Mas o que eu sempre digo, independente da vitória ou da derrota, eu sempre primo pelo conforto do meu paciente, né, trazer dignidade para ele, né. Então, acho que isso é o principal que me norteia. Obrigado, Diego. João, tens filho? Tenho duas filhas. Duas filhas já adultas. Pois é, mas tu lembra delas pequenininhas. Exato. E essas crianças que tu tratas na UTI, é quase impossível. Eu sou pai também de duas meninas, sou avô de uma menina linda de 7 anos. Eu fico imaginando que há quase um... por mais tecnicamente que tu possas tratar, há um certo envolvimento emocional. E tem uma outra... eu imagino que tem um outro agravante nessa situação, que é o fato da criança, às vezes, não poder se expressar. Ela não tem
a mesma capacidade do adulto de se expressar onde que ela sente, como é que ela está, e as respostas que ela possa dar. Isso é um componente, eu imagino, delicado na tua atividade diária, né? Bom, vou começar pela segunda questão que tu colocasse em relação a como que a gente consegue entender o que a criança faz, o que a criança tem, né, já que ela não fala. Esse muito é o papel do pediatra, né? O pediatra, em geral, já aprende isso durante a sua formação através de sinais indiretos e avaliações de saber o que a criança tem, né? Então, isso é um treinamento que vai para a vida inteira. Os pacientes de terapia intensiva, em geral, são pacientes mais complexos, mais graves, e que muitas vezes não estão nem em condições de fazer nenhuma verbalização de nada, né? Pode estar entubado, em ventilação mecânica, uma pneumonia com dreno de tórax. Então, tem há muita necessidade de tecnologia. Mas eu gostei muito da forma que tu colocasse a nossa conversa hoje, que é terapia intensiva, tecnologia e carinho. Porque quando a gente fala nisso, não tem como como pediatra e intensivista pediátrico, não me identificar absolutamente nisso. Porque assim como o Diego falou em relação às famílias, tu imagina, eu tenho 2 filhas, que durante todo o nascimento e o crescimento delas, eu já estava dentro de unidade de terapia intensiva. Então, por muitas vezes, eu chegava em casa, depois de um dia de trabalho, de um período intenso dentro de uma unidade de terapia intensiva, eu tomava meu banho e eu só queria abraçar minhas filhas e agradecer. Que bom que eu tenho elas saudáveis na minha casa e que eu estou conseguindo ajudar pessoas que estão precisando de mim naquele momento. Mas muitas vezes eu já cheguei em casa e abracei minhas filhas, abracei minha esposa e agradeci muito por ter a oportunidade de elas estarem saudáveis. Uma já esteve numa unidade de terapia intensiva, uma das minhas filhas já precisou, né? No qual eu vivi um momento muito, mas muito difícil da minha vida. Tua paciente, inclusive? Não podia, não tinha como estrutura. Nesse momento, obviamente, eu chamei um colega de confiança e ela precisou de várias intervenções, inclusive. Ela tinha 4 anos de idade, a minha caçula. E foi bem difícil naquele momento, assim, porque uma coisa é tu conversar com as famílias e uma coisa é o colega vir conversar comigo. E eu sendo intensivista pediátrico e tendo todo o entendimento do que está acontecendo e saber avaliar que aquela situação é mais ou menos crítica. Obrigado. Tem aqui um dos nossos convidados aí passou, em vez de passar o link do YouTube, passou nas suas redes o link do StreamYard. Então tem aqui a Josiane, tem o Leandro Luiz, tem Stumpf, acho. Eu não sei. Deve ser eu. Manda o link do YouTube. Tá. Porque eu tenho que banir eles daqui, porque não eles estão na live, né? Aquele botãozinho que fica na frente do celular, né? Ô Rose, nós falamos ali sobre tecnologia. Eu imagino que as tecnologias hoje, em relação, sei lá, a 20 anos atrás, a 30 anos atrás, estão muito melhores. Tu tem uma especialização em ventilação mecânica. Durante a pandemia, precisou-se usar muito da ventilação mecânica e quase que ficou estigmatizada aquela história a pessoa que era entubada, um alto índice da pessoa que era entubada não voltava. Porque qualquer pessoa, independente de qual doença, quando ela é entubada, tem essa mesma taxa ou porque era por causa do Covid só? Não, era a Covid mesmo, a Covid que era muito grave. Eu só queria aproveitar essa nossa oportunidade aqui de falar sobre terapia intensiva, porque a questão só, Júlio, uma coisa muito importante, as pessoas confundem o profissionalismo com a frieza, e não é verdade. Por exemplo, o João, né, frente à criança, ou o Diego, que ele falou, quando nós estamos frente a uma situação de muita gravidade, não é que nós sejamos frios, nós temos que ter profissionalismo de conseguir agir naquele momento, mas muitas vezes
a gente chega em casa e arrasado, e eu digo isso, inclusive, para os alunos, quando nós achamos que tudo foi normal no nosso dia, tem alguma coisa errada. Então, só para deixar claro que quando as pessoas pensam que somos frios, acho que até alguns de nós pode até ser mesmo, mas não é, a gente tem que pesar muito bem isso. Quanto à tua pergunta, não, é que assim, a Covid foi uma doença que quando se apresentou, o vírus não era novo, né, mas aquele tipo do vírus era novo, né, e então aquela variante do vírus era nova, o coronavírus não era um vírus novo. Então, como era uma variante nova, uma apresentação nova, a doença era diferente do que a gente já conhecia. Então, isso causou muitos problemas iniciais e os pacientes realmente eram muito graves. Então, era aquela coisa, não é que a ventilação mecânica era o ruim, a ventilação mecânica era necessária para os mais graves. Então, se ia para a ventilação mecânica, ia falecer. Não é verdade. E a outra coisa que é totalmente diferente era o tempo que as pessoas precisavam ficar em ventilação mecânica invasiva, que é com aquele tubo que vai lá na traqueia. Tem doenças que são doenças já mais difíceis quando a gente decide entubar um paciente. Por exemplo, quem tem uma doença pulmonar crônica. Mas não é verdade. É que ser entubado, em termos de doença, dá sempre uma ideia de maior gravidade, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é, além do coração bater, respirar, né? Então, é uma função básica do ser humano. Uma curiosidade sobre esse momento que nós vivemos, que foi da pandemia, tinha profissionais treinados em número suficiente para atender? Sabia-se entubar com a frequência com que havia necessidade, que se mostrou necessário? Ou isso precisou ser aprendido na marra, no dia a dia, treinar equipes para fazer esse tipo de atendimento? Não, o que aconteceu, e aliás é outra coisa importante para nós discutirmos também, é que não tem intensivistas suficientes em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na região sul, no Brasil e no mundo. Intensivistas formados para trabalhar em UTI que as pessoas não conheciam. Eu brinco que agora eu acho que a minha família sabe o que eu faço, porque as pessoas confundiam. Ah, tá, mas a tua especialidade qual é? Não, UTI. Não, mas é cardiologista? Não. É pneumologista? Não, eu sou intensivista. Isso era, né, a terapia intensiva começou aqui em Porto Alegre no início da década de 90, ali, final da década de 80. Então, as pessoas não sabiam. O que aconteceu aqui? Nós, graças a Deus, moramos aqui, né, nós três estamos trabalhando em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma estrutura fantástica no Sistema Único de Saúde, claro que nos hospitais privados também, né? Então, o que nós tínhamos? Nós conseguimos montar estruturas muito adequadas, muito rapidamente, com profissionais, colegas que não eram intensivistas, porque nós precisamos, né? Nós precisávamos de muitos leitos, várias unidades que não eram UTI viraram UTI, sala de recuperação, enfermarias, isso em todos os hospitais, basicamente, de Porto Alegre. E aí os intensivistas ficavam com um colega para fazer aquele apoio, mas esse tipo de procedimento tem que ser um profissional que tem algum tipo de treinamento, ou anestesista ou intensivista, via de regra, ou emergencista, claro, né? Basicamente, porque isso realmente exige um treinamento, né? Pois é, o Diego, ficou algum legado da... Puxa vida, né? Fica complicado falar sobre um legado de uma coisa tão ruim que foi a pandemia, mas do ponto de vista de estrutura de UTIs ficou, e de treinamento de pessoas, ficou algum legado? Não? Sim, com certeza, né? Eu acho que uma coisa tão disruptiva quanto foi essa pandemia, né? Acho que é impossível dizer que não ficaram legados, né? Do ponto de vista estrutural, sim, eu acho que, principalmente em saúde pública, né, se estruturou, se viu a necessidade de haver estruturas mais complexas, em maior quantidade, né, isso que a Rose falou, uma coisa extremamente importante, né. Apesar de nós termos agraciados uma cidade com uma relação leitos de UTI, população boa, né, mas existem cidades do interior que não existe. Ô Diego, tem muita gente reclamando aqui do teu áudio, que o teu áudio está ruim. Meu áudio.
Será que tá carregado? Vamos ver. Vamos ver se não dá. O problema de fazer sem o coisa que é capaz de. Eu vou tentar aqui colocar o cancelamento de eco aqui para ver se não reverbera. Vamos ver se melhorou. Vamos ver se melhorou. Não estou te ouvindo agora. Tá. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui para quem está na live. E para quem eu não mandar um abraço e está assistindo, manda um oi aí, porque senão eu não fico sabendo. O tio Júlio não fica sabendo. Então aqui eu quero mandar um abraço aí, ó. Tem muita gente aqui, ó. A Jupetec, o Sérgio Pinheiro, o João Souza, o Deloir Silva lá de Pelotas, o Jair Régio, o Renato Ferreira de Cachoeirinha, o Ademir Bisotto de Cachoeirinha, a Eliane Ferreira, a Fernanda Pes, aqui de Porto Alegre, Ivan Azevedo, o João Ricardo Giusti, o Clauber Pires de Belém do Pará, deve estar 40 graus lá no Belém do Pará, a Clara Maria Silva, o Hugo Mana, a Márcia Ribeiro, o Vilmar Machado, o Rinaldo Penteado, a Lia Mara Mana, o José Roberto, Marcelo Comaceto, o Cleison Cecegolo, o Tuti Bilhalva, o Galdério, o Gauchão Tuti Bilhalva, o Dalnei Furo, o doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra Ricardo Nogueira, a Rejane Souza, a dona Almeri Castro lá de Passo Fundo, o Júlio Martins, o Vicente Murguesa, a Sandra Castro, a dona Orli Sebem lá de Arvorezinha, a T. Flor, a Sérgio da Luz, a Janete da Silva, o Cláudio Sá, o João Grando, a Vânia Lofiego, quem mais? O Paulo, o Geraldo De Bastiani, a Silvana Ferraro, o César Castro, o Rama Skill, de Campo Bom, Mônica Sanches, Spitz Schneider, a Cristina Lupinassi, o Gondil Curtis, o médico Marcos Rutsatzes, o Geraldo Nunes, Luiz Carlos do SAMU, o Ivan Marcelo, o Wilson Melo, Josnei Braga, o Kleber, José Maria Farias, o Vilney Herb Street, o Clóvis Marcelo Resley, a dona Vera Silva, Jorge Luiz Jongo, a Clay Reitz, o Berenice Scott, a Lúcia Lambi, a professora Lúcia Lambi, a Micaela Schukel, a Irene Vobeto, quem mais? O Carlos Pímel, a Antônia Beatriz Silveira, Ivani Souza, Luiz Carlos do SAMU, acho que foi outro do SAMU que eu falei, Dida Garcia, a Lenice dos Santos, o Sérgio Alves de Matos, o Agnaldo Gonçalves, Clarice Escada, Juan Medina, lá do Oeste Catarinense, a Melissa Rosa, quem mais? A Márcia Adriana da Silva, o Maurílio Oi, o Paulo Osório, o Igor Pereira, esse conosco por enquanto. Vão mandando suas perguntas, porque agora nós vamos devolver o Ricardo Ascioli Guerra. Ricardo Guerra, que eu chamo às vezes de Richard Gere, ele não é tão bonito quanto o Richard Gere, mas ele faz um churrasco muito melhor que o do Richard Gere. Ontem eu estive com ele lá, e a vereadora Nádia, ele é o esposo da vereadora Nádia, então ele nos convidou para um churrasco, ontem estava maravilhoso o churrasco. O Richard Gere, tu não é tão bonito quanto o original, mas tu faz um churrasco melhor que o dele. Vamos agora devolver a palavra para o doutor Diego, que está ali agora, está com... Né, agora sim. O equipamento ganha. Agora agora radicalizou. Da guitarra aqui. Estão me ouvindo bem agora? Agora é perfeito. Tá bem. Bom, então acho que, voltando então a essa questão, né, do legado, né, da pandemia, eu acho que em termos técnicos, sim, estruturais, né, eu acho que parte ficou, mas eu acho que o ponto mais importante é na capacitação das equipes, né. Isso, a pandemia nos mostrou que vários planos de contingências não estavam atualizados, né. Já visto a necessidade de profissionais capacitados, né? E isso teve que se construir ao longo de dias, horas, né? Semanas, enfim. Tivemos uma excessiva carga de trabalho e vários hospitais, como a Rose falou, e o João deve ter visto isso também no HPS, tiveram que se reestruturar, né? Pegando áreas que eram áreas de almoxarifado, áreas de sala de recuperação, transformando em UTI. Então, acho que isso gerou uma necessidade de capacitação
uma atualização de alguns colegas e uma capacitação de outros profissionais que não trabalhavam em UTI. Então, essa capacitação, conhecimento, obviamente que fica, né? Mas o que eu acho que tem que ser pautado aqui, que essa situação, ela foi um ato inesperado, mas não é um ato isolado, né? As pandemias estão aí, diversos, a própria Covid não está ainda, ela está controlada, a ONU decretou o fim da pandemia, mas existem casos ainda, né? Obviamente a doença arrefeceu muito, mas sim, nós estamos mais preparados, mas é importante a capacitação continuada desses profissionais, porque novas pandemias existirão e nós temos que estar aí pronto para não cometermos os mesmos erros, né? Obrigado, doutor Diego, melhorou muito o teu som. A Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. A Sicredi União Metropolitana do Rio Grande do Sul oferece a melhor experiência financeira para hospitais, clínicas, médicos e seus colaboradores. Aqui temos atendimento personalizado para a área da saúde. Abra sua conta e conte com os melhores produtos e serviços que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Abrir mais faculdades de medicina não é a solução. O Rio Grande do Sul não precisa de mais cursos, mas sim de bons cursos. O CREMER seguirá combatendo o aumento descontrolado de vagas e valorizando a boa medicina. CREMER, orgulho de ser médico. Atenção, pessoal, esta é a última semana que o Junta Médica será transmitido por este canal. Nós criamos um canal específico do Junta Médica, na segunda-feira que vem já vai ser. Então, entra lá agora. É bota ali, youtube.com/programa Junta Médica. Aí vai aparecer lá. Se inscreva no canal. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou colocar nos comentários da live, eu vou botar o endereço. Aí você vai lá e já se inscreve no canal, porque semana que vem vai ser feito lá nesse canal, tá certo? Outra coisa, nós vamos deixar agora os médicos conversando entre si. O tio Júlio vai sair, vai deixar eles conversando, nós vamos ficar só aqui, ó, só de butuca. Daqui uns 5, 6 minutos a gente volta e aí nós vamos à parte das perguntas. Manda suas perguntas, porque senão depois o tio Júlio tem que estar procurando. Onde está a pergunta do João Paulo Fontoura, lá de Taquari? Da o Fernando Vum, a Tatiana Tati, o Valdir Abreu, que estão aqui conosco. Está ali, ó, Rádio Mais Brasil botou lá, youtube.com/programa Junta Médica. Vai lá, clica lá e no outro canal, tá certo? Beijo do tio Júlio, já voltamos, vamos deixar eles conversando agora entre... Eu queria propor para vocês, baseado nisso que eu falei, de que as pessoas não conhecem terapia intensiva, eu não sei, João, se na tua especialidade, assim, que é pediatria, né? Mas, Diego, tu deve ter passado por essa situação, eu que tenho bastante tempo, né? Cansou de me acontecer isso, de me perguntarem qual é a minha especialidade. Então, acho que é importante informar para as pessoas, e eu acho outra coisa, baseado nisso que também o João ressaltou, da questão do carinho, a humanização da UTI é um tema que nos é muito caro, e a gente tem tentado trabalhar isso, e claro que com a pandemia foi um horror, as pessoas não podiam nem ir para o hospital, né, nem visitar, quanto mais, não podia nem ir ao hospital, quanto mais visitar. Então, acho que da gente conversar um pouco sobre essa questão e da importância de preparar a família, né, para visitar ou ficar mais tempo com o paciente ali, né, no box ou no leito, junto ao leito do paciente, porque as pessoas, acho que tem muito isso. Primeiro que nós somos frios, então eu ressaltei, assim, a minha opinião, né, da questão do profissionalismo, mas a gente não pode perder a emoção, né, mas também a emoção não pode contaminar o trabalho, e a outra é a questão do familiar presente, ele tendo que ser informado do que são os alarmes, do que a gente às vezes faz que não é tão agradável e tal, não sei qual é a opinião de vocês, até para a gente tentar, a gente está tentando resgatar isso nas UTIs, né, pós-pandemia. Eu posso começar porque, na verdade, essa é a nossa realidade sempre, né? Essa sempre foi a nossa realidade. Nós sempre trabalhamos com o familiar dentro da unidade, né? Não somente pai, mas pai e mãe, e incluindo demais, madrinha, avós. Sempre houve essa necessidade de ter sempre alguém junto com a criança.
Porque uma criança acuada dentro de um serviço, toda monitorizada, não necessariamente em ventilação mecânica, por vezes acordada, e tendo que ter só pessoas estranhas, isso é impossível, né? Então, isso que eu acho muito interessante, que evoluiu muito na terapia intensiva de adulto, em relação ao que eu me lembro que eu fazia quando eu era estudante de medicina, para agora, esse exemplo, então, a gente já tem no dia a dia do nosso trabalho, né? E eu queria ressaltar nessa mesma linha, Rose, uma coisa que para quem me conhece, sabe muito quanto eu prezo, que é a equipe multidisciplinar que trabalha dentro do serviço. Então, não somos só nós, os intensivistas, não são só as enfermeiras, mas uma equipe mais completa que trabalha com é um time muito importante. A gente tem o fisioterapeuta, que é fundamental. Bom, agora no Covid, vocês viveram isso de uma forma absolutamente intensa. Nutricionista, porque nutrição é fundamental também. O acompanhamento da psicologia, que junto conosco faz esse acolhimento familiar. E alguns serviços, aqui, por exemplo, num dos meus serviços, no Moinhos, a gente tem a farmacêutica dentro da unidade, trabalhando conosco em relação às interações medicamentosas, né? Então, esse mix de profissionais faz com que as famílias tenham várias oportunidades de serem informadas e de receberem o carinho e o aconchego e o acolhimento, né? Por mais que esteja vivendo um momento muito complexo, a gente poder transmitir a nossa segurança, não a nossa certeza, mas o que a gente sabe que está fazendo. Eu vou dar só um exemplo rápido, depois eu deixo o Diego falar. A gente teve recentemente um diagnóstico de leucemia numa criança, e o quão isso é complexo numa família que não esperava por nada disso. E a transformação que esses pais têm que viver em relação ao ontem e o hoje. Ontem sai de uma situação de absoluta normalidade para encarar uma doença extremamente grave por um longo período, né? Então, esse é o real papel do intensivista pediátrico. Assim, além de, obviamente, fazer tudo que a gente já sabe que faz, né? Que é a parte de tecnologia e de investimento, e de saber entubar, saber ventilar, saber usar drogas, mas esse acolhimento que a gente faz, esse humanismo que a gente proporciona é fundamental. E eu fico muito contente que hoje a UTI de adulto também entrou nesse rol e agora isso não tem volta, né, Diego? Eu acho que sim, eu acho que essa é uma tendência, né, que veio para ficar, né, a questão da presença da família, né, dentro da UTI. Diversos trabalhos mostram esse benefício, né, principalmente para o paciente, né, mas eu gostaria também de propor uma inversão um pouquinho e também olhar para o lado do cuidador, né, do médico, né, do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem, que são pessoas que ficam 24 horas com o paciente, né? Então, acho que também essa equipe ela tem que estar treinada para absorver isso, porque aumenta muito a carga, a demanda deles, tendo um familiar, né, que teoricamente é uma pessoa leiga, né, que questiona, que hoje em dia o pessoal vai para a internet, se informa, olha, eu vi esse alarme aqui, isso aqui é normal, essa pressão. Então, acho que esse olhar, esse preparo para as equipes assistenciais, eu acho que no Brasil ainda falta um pouco, sabe? Eu acho que nós temos, este modelo ele é baseado muito nos Estados Unidos e Europa, onde a relação cuidador para paciente é 1 para 1 praticamente, ou 2 para 1, né? Nós temos aqui nas nossas UTIs um técnico cuidando de 2, 3 pacientes nas UTIs, né? Que é a realidade, né? Muitas vezes tem um paciente em hemodiálise e o técnico cuida de um paciente com hemodiálise e outro paciente totalmente dependente também. Então, acho que olhar para o cuidador também, eu acho que é um ato de carinho também, sabe? Porque um cuidador bem psicologicamente, bem acolhido, ele vai prestar um serviço melhor, né? Ao passo que ter um cuidador, uma enfermeira, um técnico, um médico em burnout, que é o que a gente viu muito na pandemia, isso a chance de erro aumenta, isso está descrito, né? A chance de erro aumenta, né? Os desencontros, né? O atrito, né? Acho que piora a qualidade assistencial, né? Então, acho que eu tenho, nas possibilidades que eu tenho de gerenciamento de grupos, né? De times multidisciplinares, eu tento olhar esse lado também, né? Do lado do cuidador.
E muitas vezes também a gente se defronta, muitas vezes, com um cuidador de um paciente que não é um familiar, né? É um cuidador, né? Então, também isso é uma relação que a gente tem que começar a aprender, né? Qual o papel desse cuidador, né? Dessa pessoa que não tem uma relação afetiva clara com o nosso paciente dentro da UTI, né? Então, esse eu acho que é um outro tema também de debate, né? Então, mas sim, eu acho que a presença da família é extremamente importante, né? O contato hoje em dia, antigamente, a família não tinha acesso ao médico, né? Quando muito tinha um bip, um pager, alguma coisa. Hoje em dia tem um WhatsApp que toca 24 horas por dia, né? Nós que somos intensivistas, né, na pandemia, era 24 horas, né? E as pessoas, claro, e as pessoas estavam angustiadas e é do ser humano isso, né? Então a gente também tem que estar preparado, né, com a nossa cabeça no lugar, né, para a gente também se confrontar com isso, né? Então, isso eu gostaria de perguntar para você, se a gente tiver um tempinho ainda, né? Como é que vocês lidam com esse... Já estamos caminhando já assim, ó, já faltam 15 minutos para terminar o programa, temos ainda as perguntas, temos ainda tá bem. coisa. Agradeço pelo bate-papo, estava muito legal. Roselaine, uns 15 anos atrás, a minha mãe baixou numa UTI, e uma senhora, ela tinha na época 88 anos, com septicemia, e o quadro, os médicos disseram assim, um determinado dia lá nos chamaram, olha, um jovem de 21 anos não resiste mais do que 7 horas na situação em que está a tua mãe. Então nós vamos liberar, nos avisaram umas 11 horas da noite, vamos liberar vocês, a família, para se despedir dela. Cara, isso para a família é como é que a gente despede da mãe da gente, por mais que tenha 88 anos, né? E ela estava inchada, porque ela estava com muito pus, muita coisa, muita inchada o abdômen, mas não tinha como abrir, porque não sabia, era cega, não sei, deve ter algum órgão que está aberto, e está produzindo essa... E aí nos abriu a UTI, meia-noite e pouco, para a gente ir lá, entrar, ficar cada um de nós. Puxa vida, isso aí Mas aí entrou o imponderável, é sobre isso que eu queria falar contigo, Rose. O imponderável, da onde vem esse imponderável? Nós nos despedimos da mãe, fomos para casa, eu morava bem perto do hospital, 3 quadras do hospital, e aí, bom, de manhã, a gente não conseguia dormir, porque como é que vai dormir? A mãe vai estar morrendo, a mãe vai fazer a passagem hoje. Aí 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, não recebemos nenhuma ligação, 9 horas fomos no hospital, e aí o médico intensivista nos disse, olha, não sabemos o que aconteceu, mas o quadro dela se estabilizou. Tal. 10 horas da manhã, minha mãe estava acordada, botando a língua para os enfermeiros. E ela viveu quase 3 anos mais depois disso. O que acontece, Rose? Porque quando, assim, eu imagino que vocês chegam assim, o máximo de vocês, fizeram tudo, não tem como, agora não tem como, porque a gente olha toda a literatura médica, todos os casos que a gente tem até hoje, toda a nossa experiência, não tem, acabou. Game over. E aí acontece o imponderável, que é a própria vida. A vida é imponderável. O que acontece, Rose? Tem uma frase que a gente aprende em medicina que é: a gente cura poucas vezes, trata muitas vezes, mas cuida sempre. Então a gente sempre cuida. Quando chamaram vocês, provavelmente, e esse inchaço que as pessoas se assustam, mas realmente ele é algo que demonstra a gravidade, porque aqueles pequenos vasinhos dos tecidos de todos os órgãos está muito desregulado, principalmente na sepse, é porque ela devia estar com uma pressão às custas de remédio para manter a pressão. Não sei se ela estava entubada, em ventilação, não estava. Então, assim, tem os sinais vitais, né, que são os sinais de vida. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Provavelmente, naquele momento, ela estava numa situação muito grave, mas o tratamento estava sendo feito. E a medicina, ela não é uma ciência exata, né? Às vezes, a gente está vendo que a pessoa está perto da morte, porque ela está visivelmente perto da morte, mas esse é o imponderável, e é por isso que a gente tem que cuidar. Mas uma coisa importante, a família está sempre no mesmo caminho que quem está cuidando dela, né? Dos médicos, da equipe assistencial toda. Então, isso pode acontecer, e isso
às vezes acontece. Nessas situações extremas, hoje em dia, é muito difícil, mas pode acontecer. O importante é... Assim, dessa forma, não. Mas eu trabalho numa numa UTI de transplantes atualmente, né? Então, às vezes, a gente está ali num paciente, numa situação, como a gente estava agora, numa paciente que estava ali internada, numa situação difícil já há alguns meses, e aí, esse final de semana, teve um órgão. Aí é uma outra situação, então a gente se surpreende, porque a gente não imaginou que ia conseguir. E isso é bom. O importante é nós termos consciência de que estamos cuidando sempre, isso é importante, cuidar da vida e cuidar da morte. Médico não é o todo-poderoso, tanto que o Diego falou, é super importante, até para as pessoas saberem os rounds que a gente faz na UTI, atualmente são rounds multidisciplinares, com os técnicos, os enfermeiros, assistente social, a farmacêutica, nutricionista, fisioterapeuta, então é toda uma equipe cuidando, né? E às vezes somos surpreendidos, mas a gente está ali proporcionando com que o paciente melhore. Isso, às vezes... Existe a melhora da morte, Rosa? Isso a gente vê. Às vezes o paciente melhora um pouquinho e depois ele passa algumas horas e depois ele piora. Mas não é uma melhora a ponto da pessoa ficar... tá pronta para alta da UTI. Não, isso via de regra, não. 99,99% das vezes, não. Tá certo, obrigado. Envie suas perguntas agora. O Paulo Afonso Pereira conosco, o João Souza, a Lenice dos Santos, a Cláudia Andrade, o Fabiano Barronuevo, que é o coordenador do SAMU em Porto Alegre. Esse é nosso amigo, esse aí também, né? Tem conflito de interesse, Fabiano. O trabalho também é fantástico, o trabalho que ele faz, né? Alexandre Benner. Ele é especial, né? A Lenice dos Santos, o Alexandre Beneman, a Clara Maria Silva. Manda lá as suas perguntas, senão o tio Júlio vai começar a perguntar aqui e acabou o programa, viu? Porque se deixar eu perguntando, eu pergunto até amanhã da manhã. O João Krauser, tu já tivesses algum caso em que tu diz assim, puxa vida, como é que isso aconteceu? Seja um desfecho positivo ou seja um desfecho negativo. O paciente estava super bem e quando chegou em casa, no outro dia, de repente ele foi a óbito. Ou o contrário, tu diz assim, puxa vida, mentalmente tu já tinha até feito a despedida e ele surpreendentemente se recupera. Eu tive um caso muito recente, inclusive, um paciente, porque eu, além de ser intensivista, eu sou pediatra e eu atendo no consultório. E eu tive um paciente meu de consultório, uma criança que tinha um comprometimento neurológico, mas que tinha uma qualidade de vida ótima. E internou por um quadro de infecção e fez uma evolução positiva inicialmente. E num plantão noturno, apresentou um segundo choque séptico, então um segundo evento, e do qual ela não conseguiu sobreviver. E quando eu saí da UTI, a gente estava numa fase de estabilidade, mas houve algo durante esse período, em horas, em que ela resolveu não, mas que a clínica se mudou completamente e a criança não sobreviveu, né? Então isso foi um baque. No dia seguinte, eu fui comunicado durante a noite, né? E conversei com os familiares. Como era minha de consultório, inclusive eu acabei indo até no velório para poder fazer um carinho e confortar um pouco mais as pessoas. Mas já teve casos também que é o contrário, né? Em que o investimento está grande, a gente já está com terapia de ponta, fazendo praticamente tudo e deixando a coisa evoluir. E a gente se surpreende. No dia seguinte ou nos dias seguintes começa a ter alguma resposta. Mas como todos já falaram aqui, hoje a gente tem tanta tecnologia que para o paciente evoluir para um quadro mais complexo, assim, sem estar com toda a terapia estabelecida, é difícil, né? E quando não se identifica, por exemplo, tem uma infecção, uma sepsis, sei lá, não se identifica que tipo de bactérias, não se sabe qual não se chega a qual medicamento, qual arma eu vou usar para combater essa bactéria. Isso eu acho que eu imagino que é o mais difícil, né? Porque está meio que amarrado, fica meio que no escuro. Né?
Sim, hoje também isso mudou, né? A tecnologia da microbiologia e a gente poder identificar germes com seus antibióticos adequados está cada vez melhor. Mas também não é impossível da gente estar tratando um quadro grave e a gente não saber o nome do que está provocando. Mas aí como que a gente faz? Aí é importante tu conheceres a microbiologia do teu hospital, a microbiologia da tua UTI, e aí a gente escolhe o antibiótico de acordo com essas informações. E é claro que nessa situação existem antibióticos que têm um espectro bastante estendido, que já cobre a grande maioria dos germes que podem estar fazendo esse quadro. Só que o que acaba matando, às vezes, as crianças, porque é meu caso, não é especificamente a bactéria, mas sim o estrago que ela causa. Né? Existe uma reação inflamatória, às vezes, tão importante que o paciente recebe a terapêutica, começa a destruir bactéria e essas bactérias liberam vários fatores que são mediadores de uma infecção mais potente e, às vezes, as crianças morrem pela necessidade do tratamento. Obrigado. O Kleber, o Diego Ribeiro, o Kleber pergunta aqui: a síndrome de Burnout afetou muito as equipes médicas? Aí eu completo, boto um rabicho na pergunta dele. Só durante a pandemia? Hoje também, às vezes, até não sei se épocas do ano há mais movimentação dentro das UTIs, há essa exaustão emocional e física, às vezes, do trabalho porque o nome até sugere, né? Intensivista, é sempre intenso o trabalho de vocês. Afeta muito os colegas? Não? A síndrome de burnout ela é conhecida já há muito tempo, né? Então, e claro, ela fica mais evidente em períodos críticos, né? A pandemia, enfim. Mas sim, ela afetou muitos colegas adoeceram, muitas pessoas do time multidisciplinar adoeceu. E à medida que tu vai vendo que tu pode ser vítima disso, que tu te insere nesse contexto, obviamente que o teu psicológico, a tua parte psíquica, ela vai muito afetada, né? Então, sim, a síndrome de burnout ela é muito frequente, ela é uma causa de absenteísmo muito grande, e agora que nós estamos também no mês do Setembro Amarelo, né, na prevenção do suicídio, isso é muito associado, o burnout com o suicídio, né? Então, acho que nós temos, além de identificar, nós temos que ter estratégias para tratar isso, né? Então, muitas vezes, afastar o colega, né? Trocar ele de área, acolher esse profissional, né? Tentar entender que o profissional ele é mais do que a pessoa que está atendendo ali o paciente naquelas 8 horas, ele tem uma vida... Suicídio entre os profissionais da área de saúde é 6 vezes maior do que a média nacional. Sim, com certeza, e tem estudos já comprovando também diversas especialidades médicas também com uma diferença de incidência, né? Graças a Deus o intensivista não está nesse pico, mas também, infelizmente, é muito frequente, né? É subnotificado, né? Se evita muitas vezes até de falar, mas enfim, ele é uma coisa prevalente na nossa profissão. Obrigado. Rosilene, tu é professora, tu até falaste sobre isso rapidamente. O Ricardo Guerra pergunta assim: qual o momento da formação profissional o formando decide pela especialidade intensivista? Depende muito do que... Hoje mesmo um aluno do 4º ano, eu falo ano, tá? Porque é mais fácil, são 6 anos de faculdade, né? Agora se divide em semestres. E hoje um aluno de 4º ano, que eu fui dar uma aula de terapia intensiva, que eles têm ali na Universidade Federal Ciências da Saúde de Porto Alegre, ele me perguntou como é que era, tem vários alunos interessados. Depende muito. Eu sempre digo que eles não se decidam tão cedo, porque eles precisam estudar, eles precisam vivenciar, eles têm o internato, que são os 2 últimos anos, onde eles vão passar por todas as especialidades e todas as áreas, pediatria, cirurgia, gineco-obstetrícia, clínica médica. Então, eu espero que eles aproveitem bastante a faculdade, aprendam o máximo possível e se decidam ao longo da faculdade. Alguns já decidem muito antes, alguns decidem mais próximo, conforme eles vão conhecendo realmente o que é, como é que é, né? E aí acho que é até mais produtivo, porque senão eles ficam só direcionados com interesse só naquela área, e o médico ele tem que aprender durante 6 anos tudo que ele possa aprender, né? O José Roberto pergunta o que significa tratamento paliativo. Aí eu acrescento, quando chega com frequência aquele momento que diz assim, bom, agora é só minorar, é só
acompanhar esse paciente no seu último degrau, vamos agora diminuir o desconforto, é tratamento paliativo. Tem muito disso na UTI, Rose? Olha, tratamento paliativo, cuidado paliativo, a gente poderia ficar falando mais 1 hora. É bem complexo, não é só na hora da morte. Cuidado paliativo não é para morrer, é muito importante esse conceito. Obrigada pela pergunta. Cuidado paliativo é cuidar, seguir tratando, mas mantendo aquilo que o Diego também já falou, que é a qualidade de vida. Hoje se preocupa muito em qualidade de vida. Então, cuidado paliativo é cuidado para que o paciente tenha, apesar do tratamento, conforto e qualidade de vida. Então, e não deve ser decidido só na UTI, não. Deve ser decidido, às vezes, começar a falar em cuidado paliativo quando se faz determinados diagnósticos. Olha, já fica uma dica do teu espectador, Júlio. É um tema importantíssimo para ser debatido, para ser conversado. O Junta Médica ele vai se desdobrando em vários outros juntos. Ainda bem, né? Dá para fazer a terceira, quarta, quinta temporada. O João Krauser, aqui vou tentar resumir aqui a Leange Severo. Diz o seguinte: muito triste, minha mãe deu alta, aí para o andar pegou uma sepse na CTI. Que tristeza, 48 horas antes ela estava falando, depois os rins pararam, não estava inchado em nenhum momento. A tal da infecção hospitalar, a UTI, ela eu imagino que ela é mais, até porque ela é só o paciente ali e tal, ela é mais, talvez, infensa isso, mas a infecção hospitalar chega a ser um grave problema para os pacientes graves, não? Sim, a infecção hospitalar é uma coisa que todos os esforços são para que ela não aconteça. Mas essa infecção, ela em geral acontece secundária à necessidade de uma terapêutica mais avançada nesse paciente. Então, quando a paciente chega com um quadro de infecção, recebe um antibiótico e a gravidade vai acontecendo, o paciente vai sendo mais invadido. Ele está em ventilação mecânica, ele tem um dreno no tórax, ele está entubado, ele tem uma sonda vesical. Então, cada porta de entrada dessas para dentro do corpo tem risco, sim, de, em algum momento, entrar um germe diferente daquele que iniciou o quadro. Então, todo germe que for adquirido dentro do hospital é considerado infecção hospitalar. Por isso que eu comentei antes da necessidade de tu conheceres qual a tua microbiota, qual a microbiologia da tua unidade, né, para poder escolher os melhores antibióticos. Mas não é um problema somente em Porto Alegre, não é um problema do Rio Grande do Sul, do Brasil, é um problema do mundo, né? Quanto mais os pacientes necessitam permanecer dentro de uma unidade de terapia intensiva, maior a chance de contaminação. Os meus colegas aqui sobre a Covid, vários pacientes morreram por complicações de infecções adquiridas dentro da unidade de terapia intensiva, né? Então, sim, é uma realidade, se faz de tudo, tem vários bundles de prevenção, mas infelizmente acontece. Obrigado, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Esclarecendo, pessoal, esse canal aqui da Rádio Mais Brasil, a partir de segunda-feira vai ser da Rádio Mais Brasil, que vai ter uma programação ampla, inicia com programas de política e economia, depois vamos ter programa de cultura, vamos ter programa de história, de literatura, enfim. Mas o canal Junta Médica, nós criamos um canal específico para o Junta Médica. Então você pode entrar lá, que eu já coloquei aqui, vou repetir, no YouTube. Depois que você sair daqui, né? Porque se você entrar agora, você sai daqui, né? Então youtube.com/programa Junta Médica. Você vai lá e se inscreve no canal para você, porque o Junta Médica vai ter uma vida própria como teve até hoje. Então, a partir de segunda-feira, esse canal vira Mais Brasil. Quero agradecer a participação dos nossos convidados, oportunizar as suas palavras, as suas considerações finais. Só deixa eu tirar o banner agora e convidá-los para permanecer conosco a partir da semana que vem no programa, no @programa Junta Médica. Rose,
tu faz mergulho? Faço. Quando tu mergulha, tu esquece de tudo, Rose? Não, ao contrário, a gente tem que... mas é um exercício muito interessante, tem a ver com ventilação e tem a ver com o pulmão, porque o oceano é o pulmão do mundo, né? A gente pensa que é a floresta, mas não são os oceanos. Então é interessante, é silêncio, movimentos lentos, sempre, mais uma vez, a equipe sempre se mergulha com um dupla, então não se faz sozinho. Eu acho que tem tudo a ver com as minhas escolhas mesmo, então é muito bom. Eu nasci em Rio Grande, né? Então eu preciso... Mar para quem sabe amar. E eu nasci em Rio Grande, então eu sinto muita falta do mar, do cassino. Embora ame Porto Alegre, mas eu sinto muita falta do mar. Mas quando tu queria agitar um pouquinho, tu ia pro Laranjal, né? Tá, Júlio, eu tenho que te dizer que quando eu era criança eu preferi o Laranjal. Porque a mãe não nos incomodava, que a gente podia ir para dentro da água, que a mãe não ficava com medo. Eu preferi o Laranjal. Obrigado, Rose. Muito obrigado. Obrigado, Diego Ribeiro. Ribeiro ou Ribeiro? Ribeiro. É quase um Ribeiro, né? Obrigado pela tua participação, tuas considerações finais, Diego. Eu gostaria de agradecer, eu acho que esse é um tema extremamente pertinente na sociedade, eu acho que se desdobra em vários, tem um leque grande, eu acho que cuidados paliativos é uma coisa interessante, mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a UTI ela é um ambiente de reinício, tá? Onde as pessoas vão criticamente enfermas, sim, com risco alto de falecimento, mas a gente está lá preparado, muito bem preparado, com um time multidisciplinar, capacitado, para oferecer a melhor tecnologia e, acima de tudo, o melhor cuidado possível, tanto para o paciente quanto para os familiares. Então, acho que essa é a mensagem final, que se enxerga a UTI como um reinício e não como um fim. Obrigado, Diego Ribeiro, João Krauser, que é o homem que cuida das crianças. Eu acho que o João, ele tem uma coroa especial aí, né? Criança é tudo de bom, né? Obrigado, João, pela tua participação, tuas considerações finais. Júlio, primeiro, assim, agradecer imensamente essa oportunidade e até de mostrar para as pessoas que existe a terapia intensiva pediátrica, né? Porque a Covid mostrou muitos adultos e a gente meio que entrou de férias na Covid, né? Teve muito menos intensidade de trabalho. Mas é importante as pessoas saberem dessa especialidade, é importante as pessoas saberem valorizar que a gente faz uma formação, além da formação inicial de pediatria, a gente faz uma formação específica nessa área. E hoje também estamos vivendo um período assim de escassez, a gente está com menor procura por essa área, e eu temo que o futuro possa ser um pouco mais complexo aí em relação à nossa especialidade, que a gente possa precisar mais, porque as doenças continuam, as crianças continuam, as infecções continuam aparecendo, e doenças mais variadas sendo descobertas hoje com a genética, tem cada vez mais diagnósticos sendo feitos, e a gente precisa muito dessa nossa especialidade. E dizer que é uma área encantadora, cuidar de crianças é muito encantador, mas também poder ajudar aquelas no momento mais difícil é mais ainda. Muito obrigado por essa participação. Obrigado ao tio João. Tio João. Tem até a Rosa no nome dele. Depois da manhã temos o Dia Nacional de Doação de Órgãos. A Rose gostaria de fazer uma pequena fala sobre isso, Rose. Não, bem rapidamente, além de agradecer, Júlio, Diego, João, muito bom conversar com vocês, bom conversar sobre terapia intensiva. Nós falamos muito de pacientes e falamos de familiares, né? É só para lembrar que é importante a gente dizer que é doador, porque quando nós estamos numa condição que podemos ser doadores, nós não temos condições de expressar, e não adianta dizer, registrar a família que autoriza, naquele momento muito difícil, né, especialmente na morte encefálica, que é um momento muito especial. As pessoas pensam, eu não vou dizer porque eu vou para o hospital, não vão me cuidar. Não é qualquer situação. Então, só relembrar da importância, nós também estamos, né, no mês da campanha de doação de órgãos, só para dizer da importância da família saber qual é a nossa escolha, se sim ou se não, mas especialmente se sim, obviamente, para corroborar com isso e na hora poder fazer a doação, se for o caso, né? Tá Muito certo. obrigada, Júlio.
Tá certo? Muito obrigado aos nossos ouvintes. Sejam exageradamente felizes. Agora já entrou a primavera, né? Não se queixa do tempo, né? O tempo não te pertence, né? Então, se está chovendo, não pode mandar parar de chover, então seja feliz. A felicidade é o melhor fator de saúde. Quando você é feliz, irriga os seus órgãos todos os seus organismos, todos os seus sistemas, enfim, tá certo? Um beijo do tio Júlio. Tchau. Tchau.